Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Jó e nessa tarde estaremos lendo mais uma porção, iniciando no capítulo 11. Zofar repreende Jó. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multiplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? E é mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar, aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Pois ele conhece aos homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração. Mas o homem vão é farto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Porque te esquecerás do cansaço, e lembrar-se-ás dele, como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que ao meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã, e terá confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor, porém os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Jó defende-se. Capítulo 12. Então Jó respondeu, dizendo: na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto?
Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem, e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas, e elas secam, e solta-as, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairrar. Solta a autoridade dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, e aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala, e tira o entendimento aos anciões. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vanguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as alpapadelas sem terem luz, e os faz cambalear com ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos, ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós, todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos caleis de todo, por isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falarei perversidade, e por ele falarei mentiras? Fareis acepções da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-eis bom, e ele vos enquadrinhasse, ou zombareis dele, como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, e em oculto fizestes acepção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? E se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desviada a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei.
Ou eu falarei e tu me responderás? Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura acossarás uma folha arrebatada pelo vento e a perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés, e ele me consome como a podridão e como a roupa a qual rói a traça. Capítulo 14. A brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes pusestes limite, e não passarás além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como assalariado, tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morre no pó. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim um homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará de seu sono. Quem dera que me escondesse na sepultura, e me ocultasse até que a tua ira se fosse, e me puseste um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e teria afeto à obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu, para sempre, prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, nos curvamos diante de Ti, ó Pai, lembrando das palavras de Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós estamos esperando no Senhor, ó Pai.
O Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa vida. O Senhor é aquilo, é tudo que nós necessitamos, ó Pai. Como diz o teu profeta, o Senhor é a resposta para cada problema, o Senhor é a cura para cada enfermidade, o Senhor é a libertação para cada opressão. Nós necessitamos cada dia mais e mais do Senhor. Por isso pedimos a Ti, ó Deus, enche-nos com o Espírito Santo, enche, ó Deus, a nossa mente, o nosso espírito, nossa alma, enche o nosso coração de Ti, ó Deus, para que possamos andar no Teu caminho, fazendo a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo, vivifique esta leitura, dando a cada irmão sabedoria, prudência, saúde no corpo, na alma e no espírito, e a bênção da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.